Vamos lá, turma. Continuando aí a nossa aula 2, parte 4 e última. Continuando aí falando sobre o livro de 1º e 2º Reis. A partir de então, nós estaremos tratando aí sobre o livro de 2º Reis. A introdução é a mesma que nós acabamos de falar para 1º Reis, conforme está aí no slide. É a mesma visão panorâmica e introdução. Não poderia ser diferente. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos tratar aí sobre o assunto predominante do livro de 2º Reis. Nós vamos tratar aí do reino para os exílios. Então, a narrativa do 2º livro de Reis vai falar sobre o reino do norte e o reino do sul, e, consequentemente, os exílios, né? O mais conhecido é o exílio babilônico. Entretanto, o livro vai destacar aí o primeiro exílio, que foi no ano 721, o exílio e cativeiro assírio, onde o reino do norte, consequentemente suas 10 tribos, foram dizimadas. E o segundo exílio, muito bem falado e pregado e ensinado, o exílio babilônico, no ano 586, com o rei Nabucodonosor invadindo Jerusalém. Qual seria um bom tema para o 2º livro de Reis? Julgamento do Senhor sobre Israel e Judá devido à idolatria. Hein? Então, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, Deus aplicou um julgamento sobre o reino dividido, o reino do norte e reino do sul. Por isso que a partir daí, da divisão do reino, você vai encontrar aí essa questão de Israel como reino do norte e reino do sul. Ou Israel em cima e Judá embaixo. Norte em cima e sul embaixo. O cenário histórico é o mesmo que nós falamos aí para o primeiro livro de Reis, não muda. Versículo-chave está no capítulo 17, verso 13. Façam as suas devidas leituras. E no capítulo 19, verso 15. Qual um pensamento-chave no livro? Declínio no reino. Isso não está muito diferente, né? Enquanto Josué foi vitórias e conquista, Juízes foi um ciclo de declínio e de fracassos. Pois bem, a história se repete, né, irmãos? Os objetivos do livro é o mesmo que nós tratamos no primeiro livro de Reis, tanto objetivo literário como religioso, não foge à regra. Não vou ler, está aí no módulo, ou melhor, está aí no slide, e nós já lemos lá quando nós comentamos sobre o primeiro livro de Reis. Próximo slide. Características especiais deste livro. Pois bem, este período foi um dos 3 períodos de milagres. 2 pontos. Outros foram durante a vida de Moisés e durante o ministério terreno de Jesus. Ou seja, né, períodos de grandes milagres, primeiramente na época de Moisés, agora na época aí do livro de Reis, com os profetas principalmente Elias e Eliseu, e um outro período na história de que aconteceu muitos milagres foi no ministério terreno de Jesus. Continuando a leitura de características especiais. Conta a história dos inexcusáveis fracassos do homem e do incomensurável amor de Deus. Ponto. Eliseu, o profeta, o sucessor de Elias, é uma das figuras predominantes do livro. Falando ainda de característica de Eliseu, podemos destacar aí, dentre outras, 4 características especiais de Eliseu. Primeiro, espiritualidade elevada, capítulo 2, verso 9. Homem humilde, capítulo 3, verso 11.
homem de coragem, capítulo 3, verso 13 e 14. E por fim, desprendimento material, capítulo 5, verso 5. Sugestão: façam as devidas leituras e acompanhem o raciocínio. Destacamos aí alguns ensinamentos notáveis no segundo livro de Reis. Na cura de Naamã, existem duas lições, 2 pontos. O elo de ligação provido pela menina cativa e o fato da verdade sobre Deus fosse conhecido de nações pagãs. O julgamento terrível sobre a ímpia Jezabel, capítulo 9, verso 10 e o verso 30 ao 37. Talvez a mulher mais ímpia retratada na Bíblia. A linhagem messiânica está por um fio, 2 pontos. A vida do pequeno Joás, de 6 anos de idade, capítulo 11. Na oração do rei Ezequias, revela-se o caráter interior que é observado através de suas fervorosas orações. Capítulo 19, verso 14 ao 19, capítulo 20, verso 1 ao 3. Ponto. Um relato completo das razões de Deus para permitir que Israel fosse levado cativo. Está lá no capítulo 17, do verso 7 ao 23. Façam essa leitura. Deus responde à oração de Ezequias, prolongando mais a sua vida. Mas durante esse período nasceu-lhe Manassés, o rei mais terrivelmente ímpio dentre todos. Capítulo 20 e 21. A leitura da palavra de Deus sempre traz resultados. Capítulo 22, do verso 11 ao 14 e capítulo 23, do 1 ao 27. Quais são as contribuições singulares neste livro? A queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel, no ano 721 e 22 a.C., está em 2 Reis, capítulo 17. Reforma de Ezequias em Judá, 2 Reis, capítulo 18 ao 20, e confere com o 2º livro das Crônicas, capítulo 29 ao 32. Próxima contribuição, reforma grande, porém inútil, de Josias, capítulo 22 e 23, e confere com 2 Crônicas 34 e 35. Destruição de Jerusalém e do Templo, em 586 a.C., 2 Reis, capítulo 25. E confere com o 2º livro das Crônicas, capítulo 36. Então estão aí. É fundamental para que o aluno de teologia ele procure o máximo gravar esses acontecimentos do livro de 2 Reis, capítulo 17 e o capítulo 25. Capítulo 17 vai tratar do cativeiro e exílio assírio com a queda de Samaria, e o capítulo 25 vai tratar do cativeiro e do exílio de Judá, Jerusalém, consequentemente a destruição do templo. É de suma importância alguns capítulos na Bíblia para que o aluno possa compreender melhor a história do povo de Deus, a divisão do reino, a queda, os cativeiros, é de suma importância. Amém? Aí nós vamos tratar aí no livro de 2 Reis, que aí destaca o ministério dos profetas. Nós chamamos esse movimento teológico, ou melhor, esse movimento de profetas na teologia, nós damos o nome de profetismo em Israel, onde no momento histórico dos livros históricos e no momento histórico da nação, os profetas vão se destacar, até mais do que os próprios sacerdotes, porque eles eram porta-voz, mensageiros, oráculos de Deus, Eles falavam por outrem. Então, especificamente no 2º livro de Reis, nesse período, Oséias e Amós profetizaram em Israel. Oséias e Amós são profetas menores, dentro da classificação do módulo.
E eles profetizaram em Israel, o reino do norte, em cima. Já Joel, Miqueias, Isaías, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram em Judá, no reino do sul, embaixo. E aí você tem aí muito mais profetas, né? Tanto os maiores como menores. Os maiores aí na classe Isaías e Jeremias, e os outros são chamados de profetas menores. Então o ministério dos profetas se destaca muito no segundo livro de Reis, sempre trazendo uma mensagem para combater a desigualdade, as injustiças, né? Eles eram de suma importância, porque quando o sacerdote negligenciava o ensino da lei, Deus enviava os profetas. Então eles tinham uma incumbência muito importante, principalmente na questão social da nação. Qual o propósito de teologia desse livro? Primeiro, mostrar a extinção de Israel através da justiça de Deus, ou seja, a extinção no sentido de exílio no ano 721 e cativeiro e, consequentemente, no ano 586. Então, a extinção de Israel nesse período da história foi por causa da permissão de Deus e pela justiça de Deus atuando sobre o seu próprio povo. Ou seja, aqui eu quero dizer, não tem jeitinho brasileiro, não tem apadrinhamento, né? E ele não passa a mão por cima dos seus. Ele, pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que ele corrige a quem ele ama. Segundo propósito de teologia, destaca a aliança mosaica como base do julgamento, dá uma corrigida aí, julgamento divino, tá? Então a própria aliança, a lei que Deus fez e mandou através de Moisés e a aliança que ele faz com Moisés é usado como base do julgamento divino sobre o seu próprio povo, porque o povo não obedeceu à lei divina, a começar pela liderança. Lembra de Salomão? Terceiro propósito e teologia do livro. Apresenta os milagres de Eliseu como prova da intervenção divina. Valor teológico e ético do livro. Primeiro, alerta sobre o perigo da transigência. Segundo, o fim das nações de Israel e de Judá demonstra as terríveis consequências do pecado. Terceiro, a dependência de outros deuses leva à morte, quando instituir o culto a Baal. Amém? E aí eu coloquei aí para vocês, né, as monarquias divididas, um mapazinho, para você ver aí, né, o reino dividido, suas dinastias, quantidade de reis que reinaram em cima, no norte, e embaixo no sul. Então concluímos aqui a nossa segunda aula com os livros históricos de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Amém? Que vocês tenham uma boa aula. Amanhã, a partir das 9 horas, estaremos até as 12 horas no grupo do WhatsApp, tirando as dúvidas e ouvindo os irmãos. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Boa noite para todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir. A paz de Cristo para todos.